Vamos ver agora o princípio da revelação. Aqui no texto temos, né, uma seção pequena sobre o princípio da revelação. São 5 páginas, menos de 5 páginas, né? Então vamos lá. Da maneira como foi definido, o menu de contratos oferece um contrato para cada tipo. Assim, a cardinalidade do conjunto de contratos é igual à do conjunto de tipos. Tais tipos de menu são exemplos de mecanismos de revelação direta. O que significa, então, mecanismo de revelação direta? É como se fosse um menu de contratos que oferece um contrato para cada tipo. Na prática, significa o seguinte: a pessoa, né, você vai abrir o cardápio na frente dela, ela vai escolher o prato. Então, ela vai escolher um prato. Você pergunta, ela responde. Então, na hora que você abre o menu, é como se estivesse falando assim: qual contrato você deseja? Aí a pessoa vai responder: eu quero esse aqui, ó, eu quero esse contrato. A outra vai dizer: eu quero esse outro. Você fez uma pergunta, ela responde. Só que quando a pessoa responde, ela está revelando o tipo, por causa do próprio desenho de mecanismo. Porque você desenhou aqueles contratos para ser do gosto do cliente que tem aquele tipo específico, tá? Que vai ser o agente. Então, a gente fala no jargão da teoria dos incentivos que isso aí é um mecanismo de revelação direta. É como se você perguntasse a ele assim: olha, me fala o seu tipo. Ele vai lá e diz: meu tipo é teta barra em cima, meu tipo é teta barra embaixo. Tá? Então você pergunta, ele responde. Tá certo? A resposta é nesse sentido, ele escolhe o contrato. O princípio da revelação nos diz que não há perda de generalidade em nos restringirmos a mecanismos de revelação direta, em vez de mecanismos mais complexos. Por que isso? Né? Porque lá no final dos anos 50, início dos anos 60, quando Leonid Horvitz concebeu essa história toda aí de mecanismos de design, Leonid Horvitz, né? Bom, ele concebeu essa história aqui do mecanismo de design, né? Graças a uma influência, inclusive, muito grande do Hayek. Tá? Existe um artigo de quem é o Nobel na área de contratos, esqueci o nome dele, me deu um branco aqui. Só sobre essa influência aí. Né? Ele bolou uma teoria baseada em mecanismos de comunicação. Então, você tinha ali funções mensuráveis, né, que descreviam todo um processo de comunicação, e aí você acabava descobrindo que certos mecanismos eram ótimos e tal. Então, essa linguagem perdurou nos anos 60, até os anos 70, quando você olha os papers, né, de desenho de mecanismo, todos usam essa linguagem aí. Né? Só que aí o princípio da revelação veio a calhar, porque ele diz o seguinte: olha, todos esses mecanismos aí, todas essas maneiras esdrúxulas que você pode conceber para tentar elicitar a informação privada, tudo isso você consegue de forma equivalente por um mecanismo de revelação direta, que é fazer a pergunta: qual é o seu tipo? A gente tem o conjunto de tipos, que é o θ maiúsculo, e o conjunto factível, que é o A estilizado aí. Temos aqui uma definição. O mecanismo de revelação direta é uma aplicação G do conjunto de tipos no conjunto factível. Ou seja, vai ser uma aplicação G que a cada tipo θ associa uma locação. O que é uma locação, né, que nós definimos? É uma transferência para cada tipo e a quantidade que ele é instado a produzir. Né? Isto é, se o tipo revelado é θ, o principal se compromete com a transferência T de θ e exige do agente o produto Q de θ. Tá? Isso é um mecanismo de revelação direta. É uma aplicação bijetora, né? Bijetora do conjunto. Ou pelo menos sobrejetora, né? Mas bijetora porque você não vai oferecer
o mesmo contrato para tipos diferentes, né? Você faria isso se fosse, por exemplo, um contrato do tipo pooling, mas a gente não está lidando com esse tipo de contrato aí, trivial, né? Tá? Então, a gente pode considerar que tem que ser uma aplicação objetora. Temos uma outra definição, um mecanismo de revelação direta. Ele é verdadeiro, é truthful, né? É o termo técnico em inglês, ou indutor da verdade, truth revealing, revelador da verdade, indutor da verdade, se o anúncio do tipo verdadeiro pelo agente é compatível com incentivos, ou seja, se satisfaz as restrições de incentivo, uma para cada tipo. Tá? Então, a gente tem a definição de mecanismo de revelação direta, que é um contrato para cada tipo, e mecanismo de revelação direta verdadeiro, o truth telling, o truth revealing, o truthful, né? Que é quando essa função é tal que, quando o agente vislumbra os contratos, as restrições de incentivos são satisfeitas. Aqui eu coloquei as desigualdades em termos da forma funcional que nós impusemos à utilidade dos agentes. Mas, de maneira mais geral, você tem essa desigualdade que está aqui, né? O agente anuncia o tipo θ e o mecanismo dá para ele uma alocação G de θ. Aí ele vai julgar essa alocação conforme o seu tipo verdadeiro. Então, é verdadeiro, esse mecanismo é verdadeiro quando, se for do tipo θ, se ele anuncia o tipo θ, ele recebe Gθ. Isso dá a ele uma utilidade, ou seja, anunciou a verdade. Agora, se o agente, sendo do tipo θ, anunciar um outro tipo falsamente, né, ele anunciar um θ', ele vai receber a alocação G'. E aí ele vai avaliar essa alocação G de θ', na verdade, né, G de θ', de acordo com o seu parâmetro verdadeiro, né, porque isso não muda, isso está dado, é dele, né? E isso vai dar uma utilidade. Então, ele vai preferir dizer a verdade. Dizer a verdade vai ser uma estratégia fracamente dominante para o agente de tipo θ, para cada tipo θ. Então, essa desigualdade aqui é a versão mais geral. No nosso exemplo, em que a utilidade do agente linear é a transferência menos o custo linear, então ficam essas duas desigualdades aqui, ok? Então, nesses mecanismos aí, a comunicação entre o principal e o agente se resume ao agente reportar ao principal o seu tipo. Então, é toda uma linguagem que a gente usa, né? O agente reporta o seu tipo, anuncia o seu tipo. Porém, a comunicação poderia ser mais complexa. Aí, assim, eu nem consigo imaginar o que seria uma comunicação mais complexa, né? Você chamar uma terceira pessoa, né, para conversar com os agentes, observar um sinal que os agentes pudessem emitir. Aí essa terceira pessoa falar para você o que pode ser, ou seja, você pode imaginar o que você quiser. Tá? Então, a gente introduziu aqui o conceito de mensagem, mandar mensagem. Né? É isso que vai modelar esses mecanismos mais complexos de comunicação. Então, seja M, o espaço das mensagens que são oferecidas ao agente por um mecanismo mais geral. Tá? Bom, o que é um mecanismo, então? Bom, nós definimos o mecanismo de revelação direta. Isso é espécie, né? Espécie de que gênero? Então, a revelação direta é uma diferença específica. O gênero é simplesmente um mecanismo, que é o conceito mais geral, tá? Do qual esse que nós vimos falando é um caso particular, né? Uma espécie. O mecanismo é um par M, G maiúsculo, em que M é o espaço de mensagens e G nada mais é do que uma aplicação que transforma aquela mensagem numa alocação. Deve existir alguma tecnologia, algum procedimento, algum protocolo que toma como insumo os inputs aquelas mensagens e te dá como resultado um contrato, transferência, quantidade. Ou seja, uma alocação de acordo com a mensagem que foi enviada pelo agente.
o que o principal faz é, em vez de ele oferecer um menu de contratos, tal como a gente fez até agora, ele vai oferecer o espaço de mensagens. Tá? Então, isso é um mecanismo. Desenho de mecanismo é justamente a técnica de você dar do espaço de mensagem, construir uma função G, de modo que o resultado que você deseja seja o resultado natural que esse jogo vai produzir. Tá? Porque como você tem uma informação assimétrica, você pode modelar isso, se quiser, como um jogo bayesiano. Né? Muito bem. Dado o mecanismo MG, o agente de tipo θ escolhe a melhor mensagem que vai enviar. A gente está supondo agora que a utilidade dele é transferência menos custo linear. Então, em vez de você abrir o menu de contratos, você mostra para ele o espaço de mensagens. Então, ele vê o espaço de mensagens e escolhe uma mensagem. Como? Ele vai escolher aquela mensagem que maximiza o payoff dele. Porque ao escolher uma mensagem, assim, se o agente é do tipo θ, então ele vai escolher uma mensagem que maximiza a utilidade dele, é o que está aqui embaixo. Tá? Que maximiza ali. Deixa eu só selecionar aqui para vocês verem, né? Maximiza a utilidade dele. Ó. Então, dentre todas as mensagens existentes, ele vai escolher aquela mensagem que, quando ele avalia de acordo com o tipo θ, né, que ele vai escolher a mensagem, depende da informação privada dele, né, que ele quer maximizar o lucro. Então, a mensagem escolhida vai depender do θ verdadeiro. Eu posso não conhecer o θ verdadeiro ainda, mas eu sei que a mensagem ótima vai depender do θ verdadeiro, porque é a forma pela qual ele faz a avaliação dessas mensagens. Ele vai escolher aquela que maximiza o lucro. Então, aquela mensagem M estrela vai dar para ele uma transferência e vai exigir um nível de produção. Eu estou simbolizando, então, a transferência como sendo o tetil dada pela mensagem ótima, do ponto de vista do agente, e a quantidade quetil dada pela mensagem ótima desse agente. Isso dá um payoff a esse agente, que tem que ser maior do que o payoff que esse mesmo agente obtém para qualquer outra mensagem que esteja no espaço de mensagens. Então, aí o mecanismo MG induz, portanto, uma regra alocativa. Não tem como você evitar, né? Porque você vai ter uma regra alocativa. Dado o tipo, ele anuncia uma mensagem. Essa mensagem gera um protocolo que vai te dar uma alocação factível. Né? Então, você tem uma composição aí, né? Você vai olhar esse gráfico aqui primeiro, ó. O que a gente tem, né? Mecanismo de revelação direta é o seguinte: dado o tipo, que está no espaço de tipos, é esse teto maiúsculo, você anuncia o tipo e o principal dá uma alocação factível. Isso aqui é uma revelação direta, esse lado esquerdo do triângulo aqui, ó. Tá? Isso aqui é a revelação direta. O mecanismo, no sentido mais geral, ele é um mecanismo indireto. Tá? Ele anuncia um tipo. Não, ele tem um tipo. Em vez de ele anunciar o tipo, anuncia uma mensagem que depende do tipo. Tá? E aí tem uma mensagem. E a mensagem aloca um contrato para aquele agente. Então você tem esse braço direito do triângulo e tem a base. Percebam que você tem uma função composta. E a composição nada mais é do que o princípio da revelação. Basicamente é isso o princípio da revelação. Você tem uma função que sai do espaço θ e vai para o espaço M, e tem uma função G que sai do espaço M e vai para o espaço A. Então você tem uma composição que sai direto do espaço θ e vai para o espaço A. É isso que diz basicamente o princípio da revelação. Então, qual é o enunciado do princípio da revelação? Qualquer regra alocativa obtida com um mecanismo geral pode também ser implementada por um mecanismo de revelação direta indutor da verdade. O que esse teorema nos dá como lição prática é o seguinte: se você quer elicitar a informação privada do agente que você está contratando, você tem que desenhar um contrato compatível com incentivos.
sendo um contrato para cada tipo. Só isso, que é o que a gente está fazendo até agora. Tá? Então, vamos ver a demonstração. Você tem um mecanismo indireto, que é esse aqui, né? O espaço de mensagens e aquela regra G. Tá? Espaço de mensagem e tem o mecanismo propriamente dito. O mecanismo é o par, né? Mas o mecanismo propriamente dito é que é essa função G. Você envia uma mensagem e a mensagem seleciona um contrato, que está aqui, né? Tá? Então, a gente pode dizer que existe uma regra alocativa, que para cada θ, você vai ter o seguinte, né? O agente tipo θ envia uma mensagem. M estrela, mensagem ótima. Tá? Essa mensagem é ótima, é um ponto que está nesse espaço, e essa função G que está aqui vai te dar um contrato. Então, ele vai te dar uma função T, que depende disso aqui, vamos chamar de Ttil, tá? Vai depender da mensagem, e uma quantidade Qtil, que também depende dessa mensagem. Tá? Então, você tem uma regra alocativa, ela vai surgir naturalmente. Então, isso aqui se dá da seguinte forma: o agente ele vai maximizar a sua utilidade. A utilidade é aquela coisa lá, né? Depende do contrato e depende do tipo. Mas o que é isso aqui, né? Isso aqui vai ser dado pela função G, de acordo com a mensagem que foi enviada. Então, aqui, no lugar de transferência quantidade, eu coloco o G de M. E ele tem o tipo dele. O verdadeiro tipo é θ. E ele vai escolher a mensagem que maximiza a utilidade dele. Esse é o problema do agente diante desse mecanismo. Tá? Então, ele vai escolher aqui a solução do problema, vai ser M estrela, e, evidentemente, a solução, que é a variável endógena, depende dos parâmetros exógenos. Aqui, no caso, o tipo dele. A solução depende do tipo. Tá? Então, essa aqui é a solução. Dada a aplicação G que está aqui, ó, essa aplicação, a solução vai ser algum ponto aqui dentro. Dada essa aplicação G, o que você faz? Aplica o G. Aplica a função G a essa mensagem que foi enviada. Essa mensagem, ela vai dar justamente aquele resultado que a gente colocou lá em cima, tá? Que é a solução do problema. É isso aqui que nós estamos chamando de regra alocativa, A de θ. Tá? Então, vai induzir uma regra alocativa. Eu não posso dizer que a função G, essa função G maiúscula aqui, ela é a regra alocativa, porque, na verdade, aqui eu tenho uma função composta, tá certo? A regra alocativa ela é direta. Dado o tipo, você tem ali o contrato. Tá? Então, é essa regra locativa que vai sugerir para você qual é o mecanismo de revelação direta que você pode usar para chegar à mesma alocação ótima. Você vai fazer a composição. O G é G composta com M estrela. Tá? Voltando aqui ao diagrama, né? Você vai fazer a composição. Então, você vai oferecer a ele as mensagens possíveis, né? Que é esse conjunto M de mensagem, ele vai escolher a melhor, de acordo com o tipo dele. E aí, você tem a regra locativa, você vai fazer a composição, é isso que está aparecendo aqui, ó. Porque nada mais é do que você dizer isso aqui, ó. G de θ é G de N estrela de θ. É a função composta. Tá? Isso aqui, o que é G? Ora, a função G, ela já te dá um contrato, né? Está aqui embaixo, vou apagar e escrever de novo. Ela vai te dar uma transferência e vai exigir uma quantidade a ser produzida. Tá aí.
Isso aqui você vai chamar de T de θ. Isso aqui você vai chamar de Q de θ. Em vez de chamar de T-til composta M estrela de θ e Q-til composta M estrela de θ, você chama tudo. Esse aqui é o T de θ, né? Vai ser uma função indireta do θ, você escreve diretamente. E Q de θ, tá? Para todo θ, pertencente ao conjunto de tipos. Isso é um mecanismo de revelação direta, justamente por ser uma aplicação direta do θ no conjunto das alocações. Lembrando que uma alocação é o par transferência-quantidade, ou seja, é o contrato. Resta mostrar que essa função G, minúscula, esse mecanismo de revelação direta, ele é revelador da verdade, ou seja, que satisfaz as condições de incentivo. Mas isso vem da maximalidade da mensagem M estrela escolhida pelo agente. Vamos ver, né? Isso vem do seguinte, olha, o que a gente já sabe, né? A gente sabe isso aqui, né? Que quando o agente se defronta com as possíveis mensagens que ele pode enviar, ele vai escolher aquela mensagem que maximiza a sua utilidade. Então, como é que ele faz isso? Ele tem o seu parâmetro, ele escolhe uma mensagem estrela e essa mensagem vai dar a ele uma alocação. E aí ele vai ter um payoff, que é isso aqui. Então, isso tem que ser maior ou igual ao payoff que ele pode obter se ele enviar qualquer outra mensagem, dado que ele é do tipo θ. Né? Para qualquer mensagem N no espaço de mensagens. Tá? Mas o que significa isso aqui? Isso aqui significa T-til de M estrela θ menos θ Q-til de M estrela θ maior ou igual. Aqui é T-til de M estrela. Aí, se por acaso ele anunciar um outro tipo, tá? Que anunciar um outro tipo, ou ele escolher uma outra mensagem que seria uma mensagem que um outro tipo anunciasse, θ', né? Mas ele avalia o custo de acordo com o seu parâmetro verdadeiro, tá? Que é esse aqui. Aí, aqui vai ter um Q-til de M estrela de um θ' qualquer. Como o conjunto de tipos é finito, tá? Aqui no caso são só dois, mas você usa essa desigualdade que está aqui como a definição da compatibilidade com incentivos quando você tem infinitos tipos. Só que você vai dizer isso aqui para todo θ e θ', tá? Mas como são só dois, né? Isso é equivalente a você dizer que você tem aqui, ó, essa primeira desigualdade. Então, é o tipo θ barra em cima e θ barra embaixo. Então, vamos supor que o θ verdadeiro seja θ barra embaixo. Então, aqui vai ficar θ barra embaixo, θ barra embaixo, θ barra embaixo. Aqui vai ser θ barra em cima, aqui vai ser θ barra embaixo, e aqui vai ser θ barra em cima. Isso para o agente tipo θ barra embaixo. E para o θ barra em cima é o contrário, né? Aqui você vai colocar o θ barra em cima, θ barra em cima, θ barra em cima, e aqui θ barra embaixo, aqui é o θ barra em cima, aqui é o θ barra embaixo. Mutatis mutantes, né? Cada um no seu devido lugar, certo? Que são as duas restrições de incentivo que a gente tem, tá? Porque também a gente pode observar da seguinte maneira: o T-til composto M estrela a gente chamou de T. Então, o que essa desigualdade está dizendo é isso aqui, ó. Para cada tipo. Para todo θ, para todo θ'. Só que no nosso exemplo, o conjunto de tipos é binário, né? São só esses dois aqui. E isso vai dar exatamente as restrições de incentivo que a gente conhece, do tipo bom e do tipo ruim. Está aí demonstrado o princípio da revelação.